Ele a queria apenas por uma noite, mas não esperava que uma simples conquista se transformaria na mais profunda história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. O Império Automotivo Avelar era um dos mais respeitados do país. Rui Avelar, herdeiro único e atual CEO, havia expandido os negócios do pai para além das fronteiras nacionais. Aos 35 anos, era o que muitos chamariam de o pacote completo, inteligente, rico e com um sorriso que derretia corações femininos com a mesma facilidade com que fechava contratos milionários. Naquela manhã de segunda-feira, Rui acordou ao lado de uma mulher cujo nome mal lembrava. Melissa? Melina? Não importava. Ela era apenas mais uma em sua coleção de conquistas passageiras. Enquanto observava a desconhecida dormindo, sentiu aquele vazio familiar. O mesmo vazio que tentava preencher com carros de luxo, festas extravagantes e noites sem compromisso. Tenho uma reunião em 1 hora. Mentiu quando ela acordou, sua voz suave, mas distante. Meu motorista pode te levar para casa. No escritório da mansão, Rui revisava papéis quando Fátima, sua governanta há mais de 20 anos, bateu à porta. Senhor, a candidata para a vaga de empregada chegou. Rui não levantou os olhos. Mande-a embora. Mudei de ideia. Mas, senhor, ela veio de longe. Parece muito necessitada do emprego. Irritado com a insistência, Rui largou a caneta e se dirigiu à janela, pronto para dispensar pessoalmente a intrusa que interrompia sua manhã. Foi quando a viu. No jardim, uma jovem de vestido simples observava as rosas com admiração. Seus cabelos castanhos dançavam com a brisa leve da manhã. Havia algo nela, uma simplicidade elegante, uma pureza quase palpável, que o fez parar por um momento. Vou entrevistá-la pessoalmente, disse, surpreendendo a si mesmo e a governanta. Alice Silva tinha 26 anos e olhos que pareciam carregar tanto sonho quanto tristeza. Durante a entrevista, Rui descobriu que ela veio do interior após perder os pais em um acidente, trazendo apenas uma mala de roupas e um livro de poesias que pertencia à sua mãe. Por que uma moça jovem como você quer se enterrar como empregada na casa de um estranho? Perguntou Rui, mais curioso do que pretendia. Demonstrar, não vejo como me enterrar, senhor, respondeu ela com uma convicção que o pegou desprevenido. Vejo como um recomeço, e todo fim é a oportunidade para um novo começo, não é mesmo? Algo na forma como ela falava, sem artifícios ou segundas intenções, intrigou Rui. Ele estava acostumado a mulheres que mediam cada palavra, calculando o efeito que teriam sobre ele. Alice parecia genuína. Você está contratada, disse abruptamente. Fátima lhe mostrará seu quarto e suas obrigações. Quando ela saiu da sala, Marcos, seu melhor amigo e advogado da empresa, entrou com pastas de documentos. Quem era aquela? Perguntou com um assovio baixo. A nova empregada, respondeu Rui, fingindo desinteresse. Desde quando você entrevista pessoalmente as empregadas? Marcos riu. Ah, entendi. Já está de olho na próxima conquista. Rui sorriu de lado, não confirmando, nem negando. A verdade é que havia algo em Alice que despertou não apenas seu interesse físico, mas uma curiosidade que não conseguia explicar. Vamos aos negócios, disse, mudando de assunto. Mas durante toda a reunião, a imagem daqueles olhos sinceros permaneceu em sua mente. O que Rui não sabia é que aquele encontro casual marcaria o início de uma jornada que transformaria não apenas sua visão sobre o amor, mas sobre si mesmo. Os dias que se seguiram à chegada de Alice foram de observação, para Rui. De seu escritório, ele a via cuidando do jardim, cantarolando baixinho enquanto arrumava as flores em vasos pela casa. Havia uma leveza em seus movimentos, uma alegria simples em tarefas que para ele pareciam banais. Numa tarde de sexta-feira, Marcos apareceu para o tradicional drink de fim de semana. Então, já avançou com a novata? Perguntou, servindo-se. De uísque. Rui balançou a cabeça. Ainda não. Essa precisa de uma abordagem diferente. Marco riu incrédulo. Desde quando o grande Rui Avelar precisa de estratégia para conquistar uma simples empregada?
Ela não é como as outras, respondeu Rui, surpreendendo a si mesmo com a defesa. É inocente. E desde quando isso te impediu? Marcos ergueu a sobrancelha. Ou será que o inatingível Rui Avelar finalmente encontrou um desafio à altura? O comentário tocou o orgulho de Rui. Acostumado a conquistas fáceis, a ideia de um desafio acendeu algo nele. Não era apenas desejo, era a emoção da caça. 3 semanas, apostou Rui. Em 3 semanas ela estará na minha cama. E Rui colocou seu plano em ação. Encontrou Alice na biblioteca, organizando livros. Gosta de poesia? Perguntou casualmente, notando o pequeno livro gasto que ela sempre carregava. Alice corou levemente. Era da minha mãe, Neruda. Te amo como se ama certas coisas obscuras, secretamente, entre a sombra e a alma, citou Rui, surpreendendo-a. Sorriso que Alice lhe ofereceu foi como um raio de sol, puro, sem malícia ou expectativa. O senhor conhece Neruda? Tenho muitas facetas que poucos conhecem, respondeu com um sorriso que fazia muitas mulheres suspirarem. Para sua surpresa, Alice apenas assentiu e voltou ao trabalho. Nos dias seguintes, Rui intensificou sua estratégia. Deixou flores no quarto, delas, acidentalmente, tocava sua mão ao pegar objetos. Passava mais tempo em casa para encontros casuais nos corredores. Alice sempre reagia com educação, mas mantinha a distância respeitosa entre patrão e empregada. Uma manhã, Rui a encontrou admirando seu carro esporte vermelho na garagem. Quer dar uma volta? Ofereceu. Alice hesitou. Não seria apropriado, senhor. Deixe o senhor para os negócios. Sou apenas Rui quando estamos conversando. Ele abriu a porta do passageiro. Vamos, é apenas um passeio. Você nunca andou num desses, não é? O brilho nos olhos dela ao sentir a velocidade, o vento nos cabelos e a liberdade momentânea fez algo estranho no peito de Rui. Ele estava acostumado a impressionar mulheres com seu dinheiro, mas a alegria genuína de Alice por algo tão simples o pegou desprevenido. Ao parar em um mirante com vista para a cidade, Alice parecia encantada. Obrigada, disse ela. Nunca vi a cidade desse ângulo. É como se pudéssemos tocar o céu. Há muitas coisas que posso te mostrar, Alice, respondeu Rui, sua voz baixando uma oitava, aproximando-se sutilmente. Alice afastou-se delicadamente. Preciso preparar o jantar sem... Rui, Fátima deve estar me procurando. No caminho de volta, Rui percebeu que precisaria de mais do que charme casual. Esta conquista exigiria paciência. Estranhamente, isso o excitava ainda mais. Em seu quarto naquela noite, Alice tocou as pétalas das rosas que encontrou sobre sua cama com um bilhete simples, para iluminar seus sonhos. Rui. Ela sorriu, guardando o cartão na gaveta junto com os outros pequenos presentes. Seu coração acelerava quando pensava em Rui, mas ela lutava contra esses sentimentos. Afinal, que futuro poderia haver entre uma simples empregada e um homem como ele? O que Alice não sabia é que, para Rui, ela não era apenas mais uma conquista. Estava se tornando uma obsessão. 2 semanas se passaram. A estratégia de Rui evoluía, mas de maneira diferente do habitual. Seus gestos, inicialmente calculados, tornavam-se mais espontâneos. Percebia-se procurando por Alice nos cômodos da casa, inventando desculpas para conversas breves. Numa noite de tempestade, Rui cancelou um jantar de negócios alegando indisposição. A verdade era que preferia estar em casa, onde Alice preparava um jantar simples na cozinha. Posso me juntar a você? Perguntou, surpreendendo-a. Claro, senhor. Rui corrigiu-se rapidamente, mas não preparei nada especial. Às vezes o especial está na companhia, não na comida, respondeu, ajudando-a a colocar a mesa. Durante o jantar, Rui descobriu que Alice sonhava em estudar literatura, que gostava de caminhar descalça na grama pela manhã e que tinha uma risada que fazia algo dentro dele vibrar de maneira inquietante. Por que não se casou ainda? Perguntou ele, servindo-lhe um pouco de vinho. Alice corou suavemente. Nunca encontrei alguém que me fizesse querer isso. Difícil de acreditar. Uma mulher bonita como você,
Talvez eu espere mais do que apenas beleza em um relacionamento, respondeu com uma sabedoria que não combinava com sua aparente inocência. A conversa fluía com uma naturalidade que surpreendia Rui. Não eram patrão e empregada naquele momento, eram apenas um homem e uma mulher compartilhando histórias. Quando um trovão particularmente forte fez Alice se sobressaltar, Rui instintivamente cobriu a mão dela com a sua. O contato enviou uma corrente elétrica por seu corpo que nada tinha a ver com a tempestade lá fora. Tenho medo de tempestades desde criança, confessou ela. Rui manteve a mão sobre a dela. Estou aqui. Não precisa ter medo. E naquele momento, simples, ele realmente quis protegê-la, não seduzi-la. Nos dias seguintes, Rui começou a modificar sua rotina. Passou a tomar café da manhã em casa para vê-la pela manhã. Voltava mais cedo do escritório, dispensando convites para festas que antes seriam imperdíveis. Marcos notou a mudança. 3 semanas se passaram e nada. Ou você está perdendo o jeito ou deixou a frase no ar. Ou o quê? Desafiou Rui. Ou você está realmente interessado nela, não apenas na conquista. Rui riu, descartando a ideia. Apenas estou saboreando o jogo. Mas no fundo, sabia que algo estava mudando. Não era apenas desejo. Era curiosidade genuína. Era querer saber mais sobre ela. Era sentir-se bem apenas por estar no mesmo ambiente. Uma tarde, encontrou Alice no escritório, tentando alcançar um livro na estante alta. Deixe-me ajudar, ofereceu aproximando-se. Ao pegar o livro, seus corpos ficaram perigosamente próximos. Rui podia sentir o perfume suave dela, ver o movimento de sua respiração acelerada. Obrigada, murmurou Alice sem se afastar. Algo nos olhos dela, um misto de inocência e desejo contido, fez Rui se inclinar, quase tocando seus lábios. Por um momento, sentiu que ela também queria, mas então Alice recuou, confusa com suas próprias emoções. Desculpe, eu não posso, disse antes de sair apressadamente da sala. Naquela noite, Rui não conseguiu dormir. Não era frustração por um plano não concretizado. Era algo mais profundo, mais perturbador. Pela primeira vez em anos, uma mulher ocupava seus pensamentos não apenas como objeto de desejo, mas como alguém que ele genuinamente queria conhecer. Foi quando Rui teve uma ideia. Um jantar formal, em um restaurante elegante. Não como patrão e empregada, mas como homem e mulher. Uma chance de vê-la em outro contexto, longe das paredes da mansão que definiam seus papéis. Na manhã seguinte, deixou sobre a cama dela um vestido elegante, mas discreto, com um bilhete. Jantar hoje às 20 horas. Quero celebrar seu primeiro mês aqui. Rui. O que Rui ainda não compreendia era que, enquanto planejava conquistar Alice, algo nele já estava sendo conquistado. Por ela. O restaurante que Rui escolheu era o mais exclusivo da cidade. Iluminação suave, música ao vivo, vista panorâmica. Lugares onde uma mesa precisava ser reservada com meses de antecedência, a menos que seu sobrenome fosse Avelar. Quando Alice entrou no carro, Rui sentiu seu coração acelerar. O vestido dourado destacava sua beleza natural de uma forma que a maquiagem pesada das mulheres que costumava frequentar jamais conseguiria. Seus cabelos estavam presos em um coque simples, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Está linda, disse ele com sinceridade que o surpreendeu. O vestido é maravilhoso, respondeu Alice ajeitando o tecido nervosamente. Não deveria ter comprado algo tão caro. Considere um presente pelo seu trabalho excepcional. Durante o jantar, Rui observou como Alice se comportava, a maneira como seus olhos se arregalavam diante do menu em francês, como observava discretamente qual talher usar, como agradecia ao garçom com um sorriso genuíno. Havia uma autenticidade nela que contrastava com o ambiente artificial ao redor. Conte-me mais sobre sua vida antes de vir para a cidade, pediu Rui genuinamente interessado. Alice falou da infância simples dos pais amorosos, da pequena biblioteca comunitária onde descobriu o amor pelos livros. Falou da dor da perda repentina e da coragem necessária para recomeçar. Sabe o que mais sinto falta? Confidenciou ela. As estrelas. Na cidade grande quase não se vê estrelas.
Talvez um dia eu possa te levar para ver as estrelas novamente, respondeu Rui, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade do desejo. À medida que a noite avançava, Rui percebia que não estava interpretando um papel. Estava realmente envolvido, realmente presente. Era uma sensação nova, quase intoxicante. Após o jantar, caminharam por um jardim iluminado próximo ao restaurante. Com a brisa noturna, Alice tremeu levemente e Rui colocou seu paletó sobre os ombros dela. Obrigada pelo jantar, disse ela. Foi como um sonho. Não precisa acabar agora, respondeu Rui, aproximando-se. Podemos ir para um lugar mais privado, talvez meu apartamento no centro. Alice o olhou, algo mudando em seus olhos. Por que está fazendo isso, Rui? Fazendo o quê? Tudo isso. Os presentes, o jantar, por que eu? Sou apenas sua empregada. Rui hesitou. A resposta automática, porque a desejava, parecia subitamente inadequada, quase ofensiva. Porque você é diferente, respondeu finalmente. Você me intriga. Alice sorriu com tristeza. Intrigar não é o mesmo que gostar, Rui. O silêncio pairou entre eles por um momento. Então, reunindo coragem, Alice continuou. Nunca tive um namorado, sabia? Nenhum homem sequer me beijou. Rui a olhou incrédulo. Como é possível? Você é linda, inteligente. Cresci acreditando que algumas coisas são sagradas, explicou Alice, sua voz baixa, mas firme. Que a intimidade deve vir com amor verdadeiro. Talvez seja antiquado, mas estou esperando por alguém que me ame por quem sou, não pelo que posso oferecer por uma noite. As palavras atingiram Rui como um soco. Pela primeira vez, viu com clareza absoluta o que estava fazendo, tentando seduzir uma mulher que guardava sua virtude para um amor que ele nunca pretendeu oferecer. Sou virgem, Rui, continuou Alice, olhando-o diretamente nos olhos. E pretendo continuar assim até encontrar alguém que me ame com a mesma pureza com que sou capaz de amar. Rui sentiu vergonha, uma emoção praticamente desconhecida para ele inundá-lo. Todos os gestos que julgava românticos revelavam-se agora manipuladores, à luz da inocência dela. Vamos para casa, disse ele, subitamente incapaz de continuar a noite. No carro, o silêncio era pesado. Rui dirigia absorto, em pensamentos, ocasionalmente olhando para Alice, que contemplava a cidade iluminada com expressão serena. Ao chegarem à mansão, Alice devolveu o paletó. Obrigada pela noite, Rui. Foi realmente especial. Antes que ela pudesse se afastar, Rui segurou seu braço gentilmente. Alice, eu... As palavras pareciam inadequadas. Eu sinto muito. O olhar confuso dela mostrou que não compreendia pelo que ele se desculpava. E isso apenas aumentou sua vergonha. Sozinho em seu quarto naquela noite, Rui encarou seu reflexo no espelho. Pela primeira vez não gostou do que viu. Um homem vazio, buscando preencher-se com conquistas efêmeras. Um homem tentando corromper algo puro apenas porque podia. Naquele momento, Rui tomou uma decisão. Afastar-se. Para o bem dela. E, surpreendentemente, também para o seu próprio. Na semana seguinte, a mansão Avelar transformou-se em um lugar de silêncios desconfortáveis. Rui deixava a casa antes de Alice acordar e retornava apenas quando sabia que ela já estaria em seu quarto. Reuniões, jantares de negócios e compromissos improvisados tornaram-se suas desculpas para a ausência. Alice notou a mudança imediatamente. Os pequenos presentes cessaram. As conversas desapareceram. O homem que parecia tão interessado nela agora mal conseguia olhá-la nos olhos durante os raros momentos em que se cruzavam. Fiz algo errado? Perguntou ela certa manhã quando conseguiu interceptá-lo na cozinha. Claro que não, respondeu Rui secamente. Apenas estou ocupado. Tenho uma empresa para administrar. A frieza em sua voz surpreendeu a ambos. Alice recuou como se tivesse sido fisicamente atingida, e Rui sentiu uma dor no peito que não conseguia explicar. Para compensar a confusão de sentimentos, Rui mergulhou nos antigos hábitos. Voltou às festas extravagantes, às mulheres de uma noite, ao álcool em excesso. Tentava convencer-se de que a vida havia voltado ao normal,
que o interlúdio Alice havia sido apenas uma curiosidade passageira. "O que aconteceu com aquela empregada?" perguntou Marcos durante uma festa. "Achei que estivesse obcecado por ela." "Já cansei desse jogo", mentiu Rui, engolindo um drink. "Muito trabalho para pouca recompensa." Mas por mais que tentasse, não conseguia esquecer. A imagem de Alice cuidando do jardim, o som de sua risada pela casa, a sinceridade daqueles olhos, tudo o perseguia como um fantasma gentil. Enquanto isso, Alice definhava sem entender o que havia mudado. Relia as cartas, olhava os pequenos presentes, tentando decifrar onde errou. Na solidão de seu quarto, chorava silenciosamente, sentindo-se tola por acreditar que um homem como Rui poderia realmente interessar-se por alguém como ela. Uma tarde, enquanto Rui trabalhava no escritório, ouviu uma melodia suave vindo da sala de música. Um cômodo raramente usado desde a morte de sua mãe. Seguindo o som, encontrou Alice ao piano antigo, tocando uma canção melancólica. Não sabia que ela tocava, e por um momento ficou paralisado pela beleza da cena. Quando a música cessou, aplaudiu suavemente, fazendo-a virar-se assustada. "Não sabia que tocava", disse ele. "Minha mãe me ensinou", respondeu Alice, levantando-se para sair. "Desculpe usar o piano sem permissão." "Alice, espere", pediu Rui. O som de seu nome nos lábios dele depois de tanto tempo fez com que ela parasse. "Toque mais um pouco." Relutante, ela voltou ao piano. Enquanto tocava, Rui aproximou-se, sentando-se ao lado dela no banco. A proximidade era quase dolorosa para ambos. "Por que se afastou?" perguntou ela finalmente, os dedos ainda dançando pelas teclas. Rui hesitou. A verdade era complicada demais. "Achei melhor assim." "Para quem?" A pergunta simples o desarmou. Para quem era melhor este afastamento? Para ela, que parecia tão triste quanto ele, ou para seu próprio orgulho ferido? "Não sou o homem que você merece, Alice", confessou por fim. "Nunca fui." Os dedos dela pararam sobre as teclas. "Não cabe a você decidir o que mereço." O silêncio que se seguiu foi rompido pelo telefone de Rui. Era Marcos, lembrando-o da festa de lançamento do novo modelo de carro da empresa. Uma desculpa perfeita para fugir da conversa que temia. "Preciso ir", disse, levantando-se abruptamente. Naquela noite, na festa reluzente cheia de modelos e executivos, Rui sentia-se mais sozinho do que nunca. As risadas soavam falsas, as conversas vazias, os olhares interesseiros. Em meio ao champanhe caro e celebridades, percebeu-se pensando no jantar simples na cozinha com Alice, nas conversas genuínas, no silêncio confortável que compartilhavam. Foi quando uma modelo se aproximou, oferecendo-lhe uma taça e um sorriso insinuante, que Rui teve sua epifania. Não queria mais isso. Não queria mais a superficialidade, as conquistas vazias, a solidão disfarçada de liberdade. "Preciso ir", disse a mulher confusa, deixando a taça intocada. No caminho para casa, sob a chuva torrencial, Rui finalmente compreendeu o que estava acontecendo. Não era apenas desejo o que sentia por Alice. Era algo mais profundo, mais assustador, algo que nunca havia sentido antes. Estava apaixonado. E esse amor, em vez de torná-lo mais fraco, como sempre temeu, estava fazendo dele um homem melhor. Um homem que finalmente enxergava o vazio de sua existência anterior. Um homem que queria ser digno dela. Ao chegar em casa, encharcado e decidido, correu para o quarto de Alice. Precisava dizer-lhe a verdade, toda a verdade, não importando as consequências. Mas o quarto estava vazio, sobre a cama impecavelmente arrumada. Um envelope. Com o coração acelerado, Rui abriu a carta de demissão. O conteúdo da carta atingiu Rui como um golpe físico. "Prezado Sr. Avelar, venho por meio desta apresentar minha demissão do cargo de empregada doméstica. Agradeço a oportunidade e o tratamento que recebi durante minha estadia. Deixei tudo organizado para facilitar a adaptação de quem vier a me substituir. Respeitosamente, Alice Silva." Nenhuma explicação, nenhuma mágoa expressa. Apenas uma formalidade fria que não combinava com a Alice que conhecia.
E isso doeu mais do que qualquer acusação poderia doer. Fátima! Gritou Rui, correndo pelas escadas. Onde está Alice? A governanta o olhou, com reprovação. Partiu há algumas horas, senhor. Pediu que não o incomodasse com sua saída. Para onde ela foi? Não disse, senhor. Rui passou as mãos pelos cabelos, desesperado. Como deixou que ela fosse embora assim no meio da noite? Com esta tempestade? Respeitei a decisão dela, respondeu Fátima firmemente. Como o senhor deveria fazer? Mas Rui não podia aceitar. Não agora que finalmente compreendia seus sentimentos. Pegou as chaves do carro e saiu para a noite chuvosa. As ruas estavam praticamente desertas. Rui dirigia sem rumo, procurando em terminais de ônibus, estações de trem e abrigos. A chuva dificultava a visibilidade, mas ele continuava, movido por um desespero que nunca havia experimentado. Após horas de busca infrutífera, retornou à mansão encharcado e derrotado. Foi quando notou algo no jardim. O pequeno livro de poesias que Alice sempre carregava. Deve ter caído durante sua partida apressada. Sentado na cama dela, folheou o livro desgastado. Entre as páginas, encontrou anotações nas margens, reflexões pessoais, sonhos e medos. Em uma delas, seu próprio nome aparecia, seguido por um pequeno coração desenhado. A data era de semanas atrás, quando ele ainda executava seu plano de sedução. A culpa o atingiu com força renovada. Ela havia se apaixonado por ele, ou melhor, pela versão dele que fingiu ser. Se soubesse suas verdadeiras intenções iniciais. Naquela noite, Rui não dormiu. Ao amanhecer, estava em seu escritório fazendo ligações, contratando investigadores particulares para localizar Alice. É realmente necessário todo esse drama? Perguntou Marcos ao visitá-lo no dia seguinte. Existem centenas de mulheres disponíveis que dariam tudo para estar com você. Não é sobre isso, respondeu Rui, irritado. É sobre ela. Apenas... Relacima passou-se uma semana sem notícias. Rui alternava entre raiva, tristeza e determinação. Sua rotina desmoronou. Os negócios, antes sua prioridade absoluta, tornaram-se secundários. Foi Fátima que finalmente trouxe uma pista. Encontrei isto enquanto arrumava o quarto dela, disse, entregando um folheto amassado de uma floricultura no centro da cidade. No verso, uma anotação. Entrevista de emprego, quarta, 10 horas. Na manhã seguinte, Rui estava em frente à pequena floricultura, observando através da vitrine. E lá estava ela, organizando arranjos, sorrindo para os clientes, parecendo ao mesmo tempo frágil e forte em seu novo ambiente. Esperou até o horário de almoço, quando ela saiu sozinha para um café próximo. Ao vê-lo se aproximar, Alice congelou. O que faz aqui? Perguntou a voz traindo sua calma aparente. Precisava te ver, respondeu Rui, notando as olheiras sob os olhos dela. Teria chorado por ele como ele chorou por ela? Por que partiu sem se despedir? Achei que fosse preferir assim. Você deixou claro que não me queria por perto. Nunca quis que você fosse embora. Então o que queria, Rui? Perguntou ela, a dor finalmente transparecendo em sua voz. Porque em um momento você me tratava como se eu fosse especial, e no seguinte, como se eu não existisse. Era a hora da verdade. Rui respirou fundo. No começo eu tinha intenções erradas, confessou, sentindo cada palavra como uma pedra em seu peito. Eu te vi como uma conquista, Alice, mais uma para minha coleção. O rosto dela empalideceu, mas Rui continuou. Então algo aconteceu. Você começou a mudar algo em mim, sua pureza, sua sinceridade. Quando me contou sobre seus valores, percebi que não podia continuar com aquele plano. Não podia corromper algo tão precioso. Então se afastou. Para proteger você, de mim. Alice o olhou com uma mistura de mágoa e compreensão. Não precisava me proteger. Precisava ser honesto. Estou sendo honesto agora, disse Rui. E a verdade é que me apaixonei por você, Alice. Verdadeiramente, completamente. Provavelmente, desde o primeiro momento que te vi no jardim, mas fui estúpido demais para reconhecer. As palavras pairaram. Entre eles, como pássaros feridos, incertos se levantariam voo novamente. Como posso acreditar em você?
Perguntou Alice finalmente. Como posso saber que não é apenas mais um de seus jogos? Rui não tinha resposta. Apenas a verdade em seus olhos, na voz tremida, nas mãos que queriam tocá-la, mas não ousavam. Não. Estou pedindo que volte, disse ele. Nem que me perdoe imediatamente. Só estou pedindo uma chance de provar que mudei, que você me mudou. Alice olhou para o relógio. Preciso voltar ao trabalho. Posso te ver novamente? Perguntou Rui, o poderoso empresário agora vulnerável como uma criança. Não sei, respondeu ela sinceramente. Preciso pensar. Enquanto havia se afastar, Rui percebeu que pela primeira vez na vida não estava no controle. Não poderia comprar ou manipular seu caminho para este coração. Teria que merecer o amor de Alice, se isso ainda fosse possível. E mesmo que parecesse impossível, estava disposto a tentar. 2 semanas se passaram sem que Rui procurasse Alice novamente. Não por falta de vontade, mas por respeito ao espaço que ela pediu. Durante esse tempo, porém, não ficou inerte. Pela primeira vez na vida, Rui Avelar olhou verdadeiramente para si mesmo e não gostou do que viu. O homem arrogante que media seu valor pelo número de conquistas e contas bancárias parecia agora um estranho patético. As festas glamurosas soavam vazias. As mulheres que antes o perseguiam não despertavam o menor interesse. Você está doente? Perguntou Marcos genuinamente preocupado, quando Rui recusou um convite para o iate de um investidor repleto de modelos. Estou mudando, respondeu Rui, surpreendendo a si mesmo com a simplicidade da resposta. Na empresa, funcionários notaram a diferença. O chefe, temido por seu temperamento imprevisível, agora ouvia mais, gritava menos. Começou a se interessar pelas pessoas por trás dos uniformes, descobrindo histórias de luta, sonhos interrompidos, famílias sustentadas com dificuldade. Uma tarde, descobriu que sua recepcionista lutava para pagar a faculdade da filha. Números. Dia seguinte, um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários foi criado. A mansão, antes apenas símbolo de status, agora parecia grande demais, vazia demais, sem a presença de Alice. Nos jardins que ela cuidava, Rui passava horas pensando. Foi ali, entre as rosas que ela amava, que teve uma ideia. Alice mencionou que seus pais haviam dedicado a vida a ajudar crianças carentes na pequena cidade do interior. Talvez pudesse honrar essa memória de alguma forma. Com a ajuda de Fátima, descobriu o nome da cidade natal de Alice. Uma rápida pesquisa mostrou que a região sofria com falta de infraestrutura educacional. Crianças precisavam caminhar quilômetros até a escola mais próxima. Quero construir um centro educacional lá, anunciou Rui à sua equipe jurídica, que o olhou perplexa. Com biblioteca, computadores, apoio pedagógico, e quero começar imediatamente. Em 3 semanas, o projeto estava em andamento. Rui visitava o local semanalmente, envolvendo-se pessoalmente em cada detalhe. O homem que antes mal sabia o nome de seus funcionários, agora conhecia cada trabalhador da obra, suas famílias, suas dificuldades. Por que está fazendo isso? Perguntou-lhe o prefeito da pequena cidade, desconfiado do súbito interesse de um empresário da capital. Por alguém que me ensinou o valor das coisas simples, respondeu Rui, sentindo a verdade dessas palavras. Enquanto isso, não esquecia Alice por um segundo. Respeitava seu pedido de espaço, mas deixava pequenas lembranças. Um buquê semanal na floricultura onde trabalhava, sempre com cartões contendo trechos de Neruda. O livro de poesias que ela esqueceu, restaurado por um especialista. Uma doação anônima à biblioteca comunitária que ela frequentava. Um mês depois do encontro na floricultura, Rui recebeu uma pequena carta. As flores são lindas. Obrigada. Alice. Apenas isso, mas suficiente para fazer seu coração disparar, como um adolescente. Reunindo coragem, escreveu de volta. O centro educacional em sua cidade natal será inaugurado em 2 semanas. Gostaria muito que estivesse presente. Não como minha convidada, mas como homenageada. Será chamado Centro Educacional Silva, em memória de seus pais. Por dias não houve resposta. Rui temia ter ultrapassado algum limite, usado o nome dos
pais dela como manipulação emocional. A incerteza o consumia. Na véspera da inauguração, enquanto supervisionava os últimos detalhes, uma voz familiar o surpreendeu. Por que fez isso? Rui virou-se para encontrar Alice, mais linda do que sua memória guardava, olhando para a placa com o nome de seus pais. Porque eles criaram alguém extraordinário, respondeu com simplicidade. Alguém que mudou minha vida. Alice observava o centro, emocionada. Crianças já exploravam a biblioteca colorida. Professores organizavam materiais. Pais agradeciam com apertos de mão e abraços. Como descobriu este lugar? Helena me ajudou. Você mencionou várias vezes o trabalho dos seus pais. Pensei que seria uma forma de honrá-los e mostrar a você que suas palavras tiveram impacto em mim. Alice caminhou pelo local em silêncio, tocando livros, observando as crianças. Rui a seguia à distância, respeitando seu momento. Meus pais teriam amado isto, disse ela finalmente, lágrimas nos olhos. Sinto não tê-los conhecido, respondeu Rui sinceramente. Eles teriam desconfiado de você, disse Alice com um pequeno sorriso. Meu pai especialmente. Com razão. Eles caminharam pelos arredores, o sol poente colorindo o céu de laranja e rosa. Ali, longe da cidade, as estrelas começavam a aparecer. Você estava certa, comentou Rui, olhando para o céu. Aqui se pode ver estrelas de verdade. As pessoas daqui não têm muito, mas têm isso todas as noites, respondeu Alice. Sentados em um banco simples observando o céu escurecer, Rui percebeu que nunca se sentira tão em paz. Não estou tentando comprar seu perdão com este projeto, disse finalmente. Sei que o que fiz não tem preço. Não estou aqui porque você construiu um centro educacional, respondeu Alice. Estou aqui porque, nas últimas semanas, tenho visto um homem diferente daquele que conheci. Ainda sou eu, apenas uma versão melhor, espero. Alice olhou para ele, seus olhos refletindo as primeiras estrelas. O que quer agora, Rui? De verdade. A pergunta era simples, mas profunda. O que ele queria? Status? Poder? Conquistas? Quero merecer seu amor, respondeu com honestidade que surpreendeu a ambos. Não hoje, não amanhã. Quando você estiver pronta, se algum dia estiver. E se nunca estiver, ainda assim quero ser o tipo de homem que poderia ter merecido. Alice. Não respondeu imediatamente. Olhou para as estrelas, depois para as crianças brincando à distância e finalmente para Rui. Não será fácil confiar novamente. Não estou pedindo que seja fácil, apenas possível. Um dia de cada vez, sugeriu ela, um esboço de sorriso nos lábios. Um dia de cada vez, concordou Rui, sentindo uma esperança que nunca experimentara. Antes, quando o céu estrelado cobriu completamente a pequena cidade, eles ainda conversavam sobre livros, sonhos, arrependimentos e segundas chances. Não como patrão e empregada, nem como conquistador e conquista. Apenas como duas pessoas imperfeitas, começando algo novo sob as mesmas estrelas, que testemunharam incontáveis histórias de amor antes deles. Os meses seguintes foram uma dança cuidadosa. Alice não voltou a trabalhar na mansão Avelar. Ambos concordaram que aquela dinâmica pertencia ao passado. Continuou na floricultura, construindo sua independência, enquanto permitia que Rui entrasse lentamente em sua vida novamente. Começaram com cafés após o expediente dela. Conversas, simples, sem pressão ou expectativas. Rui aprendeu a ouvir, realmente ouvir, enquanto Alice compartilhava sonhos que nunca havia revelado antes. Sempre quis ensinar literatura para crianças, confessou ela durante um passeio no parque. Mostrar a elas que podem viajar pelo mundo através dos livros, mesmo sem sair do lugar. A confissão inspirou Rui a criar um programa de leitura no Mintin Mates Centro Educacional Silva, convidando Alice para coordená-lo nos fins de semana. Vê-la entre as crianças, com os olhos brilhando enquanto compartilhava histórias, fazia algo dentro dele expandir de uma forma que nenhuma conquista empresarial jamais conseguira. Na empresa, a transformação de Rui tornava-se cada vez mais evidente. O antes temido CEO agora promovia mudanças significativas,
horários flexíveis para pais e mães, salários mais justos, programas de capacitação. Quem é você e o que fez com meu amigo? Brincou Marco, observando Rui aprovar um projeto de sustentabilidade que antes teria descartado como perda de dinheiro. Estou apenas enxergando além do óbvio, respondeu Rui com Alice. Aprendeu a valorizar os pequenos momentos, uma tarde lendo no parque, um jantar simples preparado juntos, uma caminhada sob a chuva compartilhando um guarda-chuva. 3 meses após a inauguração do centro educacional, Rui a convidou para um passeio especial. Levou-a à concessionária da empresa, onde um pequeno carro azul, simples mas charmoso, os aguardava. O que é isso? Perguntou Alice confusa. Sua independência, respondeu Rui, entregando-lhe as chaves. Para que possa ir e vir quando quiser, especialmente para o centro educacional. Alice hesitou. É muito, Rui, não posso aceitar. Não é um presente, explicou ele. Considere um adiantamento pelo seu trabalho no programa de leitura. Helena me disse que você gasta quase 4 horas por dia em ônibus. Ela aceitou com a condição de que pagaria pelo carro aos poucos com seu próprio salário. Rui concordou, admirando seu senso de dignidade. Foi nesse carro que Alice o surpreendeu numa tarde de sábado, aparecendo na mansão sem aviso. Quero te mostrar algo, disse ela, um brilho misterioso nos olhos. Viajaram por quase 2 horas, até um pequeno sítio nas montanhas. Ali, Alice o apresentou a um casal de idosos, os melhores amigos de seus pais, que a conheciam desde criança. Esse é o Rui, disse ela simplesmente. O modo como o velho agricultor o examinou detalhadamente fez Rui sentir-se como um adolescente buscando aprovação. A transparência do momento o tocou profundamente. Alice estava lhe permitindo entrar em seu mundo mais íntimo. Naquela noite, sentados na varanda sob um céu estrelado, compartilharam o primeiro beijo. Não foi um beijo de paixão desenfreada, mas de promessa. Lento, gentil, cheio de significado. Estou apaixonada por você, confessou Alice, sua voz quase um sussurro. Acho que sempre estive, mesmo quando doía. Você me salvou, respondeu, Rui segurando suas mãos, de uma vida que parecia cheia, mas era completamente vazia. No caminho de volta à cidade, Rui contou a Alice sobre sua infância solitária. O pai ausente, obcecado pelo império que construía. A mãe distante, perdida em sua própria infelicidade. Como aprendera desde cedo que amor era transação, conquista era poder, e vulnerabilidade era fraqueza. Quando me contou sobre sua virgindade, sobre esperar pelo amor verdadeiro, algo dentro de mim quebrou, confessou. Percebi que passei a vida inteira perseguindo algo que não compreendia. Alice escutava com uma compreensão que ia além das palavras. Todos merecemos uma segunda chance de fazer as coisas do jeito certo. 6 meses após o reencontro na floricultura, em uma noite especial no Centro Educacional Silva, Rui preparou uma surpresa. Quando Alice terminou a sessão de leitura com as crianças, foi conduzida ao pátio, onde centenas de lanternas flutuantes iluminavam o céu noturno. O que é tudo isso? Perguntou ela maravilhada. Uma nova constelação, respondeu. Rui, para que nunca mais você sinta falta das estrelas. Ali, sob aquele céu iluminado, ajoelhou-se. Não com um anel de diamantes ostensivo, mas com um simples anel de prata entrelaçado com uma pequena safira, da cor dos olhos dela. Alice Silva, você me ensinou que a verdadeira riqueza está nas coisas que o dinheiro não pode comprar. No amor sincero, na pureza de intenções, na capacidade de transformação. Não sou perfeito, longe disso, mas prometo passar cada dia tentando ser o homem que você merece. Você me daria a honra de compartilhar sua vida comigo? Os olhos de Alice brilhavam mais que todas as lanternas juntas. Sim, respondeu simplesmente. Um dia de cada vez. Para sempre. As crianças do centro que observavam a cena irromperam em aplausos. Os professores, funcionários e moradores locais, todos que haviam testemunhado a transformação daquele empresário arrogante em um homem movido por propósito, celebraram a união que, de tantas maneiras,
havia transformado não apenas 2 vidas, mas toda uma comunidade. Naquela noite, abraçados sob o céu estrelado, Rui compreendeu a profundidade da mudança em sua vida. O homem que uma vez mediu seu valor por conquistas efêmeras, agora encontrava infinita riqueza no olhar de uma mulher que enxergava além de suas máscaras, que amava não apesar de suas falhas, mas através delas, até seu verdadeiro eu. Obrigado por esperar pelo amor verdadeiro, sussurrou ele, e por me ensinar a reconhecê-lo. Alice sorriu, sabendo que algumas esperas valem todo o tempo do mundo, que algumas transformações, mesmo as mais improváveis, são possíveis quando o coração encontra seu verdadeiro norte. E que algumas histórias de amor, especialmente as mais inesperadas, têm o poder de curar não apenas 2 corações, mas de irradiar sua luz para muito além. A primavera pintava a pequena cidade com cores vibrantes quando os preparativos para o casamento começaram. Alice, fiel à sua essência, desejava uma cerimônia simples, não nos salões luxuosos que Rui poderia facilmente reservar, mas nos jardins do Centro Educacional Silva, sob as mesmas estrelas que testemunharam seu noivado. Tem certeza que não prefere algo mais elaborado? Perguntou Rui, enquanto caminhavam pelo espaço que seria transformado para a cerimônia. Posso dar a você o casamento mais espetacular que este país já viu. Alice sorriu segurando sua mão. O espetacular para mim não está na grandeza, mas no significado. Quero me casar onde a transformação começou, onde vi pela primeira vez o homem que realmente amo. A resposta tocou Rui profundamente. Cada dia ao lado dela era uma lição de valor genuíno. Nas semanas que antecederam o grande dia, a comunidade inteira se mobilizou. Professores ajudavam com a decoração, crianças preparavam apresentações especiais, mães costuravam detalhes para o vestido simples mas elegante que Alice desenhava. Fátima, que por décadas serviu à família Avelar, agora ocupava um lugar de honra como madrinha de Alice. A relação entre as 2 mulheres havia florescido em amizade verdadeira. Nunca pensei que viveria para ver este dia, confidenciou Fátima a Rui, enquanto supervisionava a montagem do altar. Ver você genuinamente feliz. Eu era tão terrível assim? Perguntou Rui, meio brincando, meio sério. Não terrível. Vazio. Fátima hesitou, então continuou. Seus pais jamais entenderam a diferença entre sucesso e felicidade. Você também. Não, até conhecê-la. Na véspera do casamento, durante o ensaio, Marcos surpreendeu a todos ao aparecer com uma jovem professora da escola local. Parece que não sou o único Avelar envolvido com este lugar, comentou Rui, vendo seu amigo inusitadamente tímido ao lado da mulher. Ela está me ensinando que existe um mundo além das festas em iates, confessou Marcos. Quem diria que eu, aos 38 anos, ainda teria tanto para aprender? Rui sorriu, reconhecendo nas palavras do amigo o eco de sua própria jornada. Na manhã do casamento, uma surpresa aguardava Alice. Ao entrar no pequeno quarto preparado para ela se arrumar, encontrou um álbum de fotos sobre a penteadeira. Ao abri-lo, lágrimas vieram aos seus olhos. Eram fotografias restauradas de seus pais, incluindo algumas que ela nunca vira antes. Como conseguiu isto? Perguntou a Rui quando ele entrou no quarto, quebrando a tradição de não ver a noiva antes da cerimônia. Encontrei vizinhos antigos, amigos da escola, pessoas que guardavam recordações deles, explicou Rui. Queria que eles estivessem aqui hoje, de alguma forma. Alice o abraçou, manchando levemente sua camisa branca com lágrimas. Eles estão aqui, em cada gesto seu que mostra o homem que você se tornou. A cerimônia marcada para o entardecer tinha a simplicidade e a beleza que refletiam a essência do casal. O jardim estava decorado com lanternas artesanais feitas pelas crianças, flores silvestres em arranjos despretensiosos e um caminho de pétalas que levava ao altar de madeira rústica. Quando a música começou, não a tradicional marcha nupcial, mas uma canção folclórica local tocada por músicos da comunidade, os convidados se levantaram. Rui, no altar,
sentiu seu coração acelerar de uma forma que nenhuma negociação milionária jamais provocara. Alice caminhava sozinha pelo corredor de pétalas. Seu vestido era simples, seda branca que fluía como água, sem bordados excessivos ou pedrarias. No cabelo, uma coroa de flores silvestres. Em suas mãos, um buquê das mesmas rosas vermelhas que ele lhe ofereceu na mansão em seus primeiros dias como empregada. O simbolismo não escapou a ninguém. Os votos escritos por eles mesmos eram íntimos e profundos. Alice, começou Rui, sua voz firme apesar da emoção. Antes de você eu media meu valor pelas coisas que possuía. Hoje, meço pela forma como seu olhar se ilumina quando me vê chegar. Prometo que cada dia ao seu lado será uma nova oportunidade de ser o homem que você merece, de construir não um império de concreto, mas um lar de memórias, de valorizar não o que o dinheiro pode comprar, mas o que só o amor verdadeiro pode criar. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto de Alice quando chegou sua vez. Rui crescia acreditando em contos de fadas, mas descobri que as histórias mais bonitas são aquelas de redenção e transformação. Nossa história não começou perfeita, começou real. E é essa realidade, com todas suas imperfeições e verdades, que faz nosso amor tão valioso para mim. Prometo caminhar ao seu lado nos dias de sol e nos de tempestade. Prometo te lembrar sempre que preciso do homem maravilhoso que você é quando se permite ser genuíno. E prometo guardar meu coração, que sempre foi seu, com o mesmo cuidado com que você aprendeu a guardá-lo. Quando as alianças foram trocadas, simples bandas de ouro com suas iniciais entrelaçadas, o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, como uma bênção natural para a união. Pode beijar a noiva, anunciou o celebrante. O beijo foi gentil, mas carregado de promessa, não apenas para aquele momento, mas para todos os dias que viriam. As lanternas foram acesas simultaneamente, criando um céu de estrelas terrenas que se misturava com o céu estrelado que começava a aparecer. A recepção que se seguiu tinha a mesma autenticidade da cerimônia. Mesas simples, dispostas sob as árvores decoradas com flores do campo e velas. A comida, preparada pelas famílias locais, misturava pratos tradicionais com algumas delícias gourmet providenciadas por Rui. Músicos locais e crianças do centro educacional se revezavam em apresentações que enchiam a noite de alegria. Em um momento da festa, Alice e Rui escaparam para uma caminhada privada pelos arredores do centro. Feliz? Perguntou ele, abraçando-a sob uma árvore centenária. Mais do que imaginei possível, respondeu Alice. E você? Estou começando a entender que felicidade não é um estado a alcançar, mas uma jornada a viver. E não existe ninguém com quem eu preferiria fazer esta jornada. De volta à festa, uma surpresa esperava Alice. Helena trouxe ao centro do salão improvisado um piano antigo, o mesmo piano da mansão Avelar, onde Alice tocou naquela tarde decisiva. Seu presente de casamento, disse Rui, para o nosso novo lar. Alice sentou-se ao piano, tocando a mesma melodia melancólica daquele dia. Mas agora, em suas mãos, a música transformava-se em algo cheio de esperança e promessa, como a história deles. A festa continuou até que as primeiras luzes da manhã tocassem o horizonte. Alice e Rui despediram-se dos convidados para iniciar uma jornada diferente. Não uma lua de mel extravagante em ilhas exclusivas, mas uma viagem pela costa do país, conhecendo pequenas comunidades, lugares simples onde o luxo era o pôr do sol sobre o mar e o tesouro eram as histórias compartilhadas com os locais. Um ano após o casamento, Rui e Alice estabeleceram-se em uma casa à beira-mar, a meio caminho entre a cidade grande, onde ficava a sede da empresa, e a pequena comunidade do Centro Educacional Silva. Não era uma mansão ostentosa como a antiga residência Avelar, mas uma propriedade charmosa com janelas amplas que traziam o mar para dentro. Um jardim que Alice cultivava com amor e espaços acolhedores onde amigos e crianças do centro educacional eram sempre bem-vindos. A transformação de Rui continuava, a cada dia. Na empresa implementou políticas revolucionárias para o setor,
licença parental estendida, participação nos lucros para todos os funcionários e investimentos em energia limpa. A imprensa, que antes o retratava como o playboy implacável do mundo empresarial, agora o apresentava como modelo de liderança consciente. Quem diria que se apaixonar te tornaria um empresário ainda melhor, comentou Marcos durante uma reunião de conselho. O amigo, agora noivo da professora do centro educacional, também passava por sua própria transformação. Não foi apenas me apaixonar, respondeu Rui. Foi aprender a ver valor onde antes não enxergava. Alice, por sua vez, assumiu a direção do programa educacional da fundação criada por Rui. Seu trabalho com crianças de comunidades carentes mostrava resultados impressionantes, atraindo a atenção de educadores de todo o país. Ainda tocava piano nas horas vagas, ainda cultivava seu jardim e ainda corava quando Rui a olhava de certa maneira. Algumas coisas nunca mudariam. Numa tarde de domingo, enquanto preparavam um almoço para receber amigos, Rui notou Alice particularmente silenciosa, com um sorriso misterioso nos lábios. "O que foi?" perguntou, abraçando-a por trás enquanto ela arrumava flores em um vaso. "Estive pensando, este jardim vai precisar de cercas mais altas em breve." Rui franziu a testa confuso. "Por quê? Está pensando em plantar algo que precise de proteção?" Alice virou-se em seus braços, seus olhos brilhando de uma forma especial. "Não exatamente plantar, mas algo, ou alguém, vai precisar de proteção em breve." Demorou alguns segundos até que Rui compreendesse o significado daquelas palavras. Quando o fez, seu rosto se iluminou com um sorriso como Alice jamais vira antes. "Você está..." Alice assentiu, colocando a mão dele sobre seu ventre ainda. "Plano. Nosso milagre está a caminho." A notícia da gravidez trouxe uma nova dimensão à vida do casal. Rui, o homem que uma vez vira relacionamentos apenas como conquistas temporárias, agora passava horas conversando com o bebê que crescia no ventre de Alice, lendo livros sobre desenvolvimento infantil, planejando o quarto com o mesmo cuidado que antes dedicava a negociações milionárias. "Nunca pensei que te veria assim", comentou Fátima durante uma visita. A antiga governanta, agora aposentada, mas sempre presente na vida do casal, observava com ternura, enquanto Rui montava meticulosamente um berço de madeira artesanal. "Nem eu", admitiu ele. "Mas agora, não consigo imaginar ser diferente." Os meses de gravidez aproximaram ainda mais o casal. Rui acompanhava cada consulta médica, massageava os pés inchados de Alice à noite, aprendia a cozinhar pratos nutritivos especialmente para ela. O homem que antes delegava tudo, agora fazia questão de estar presente em cada momento. Alice, por sua vez, conduzia workshops para mães de comunidades carentes, atendidas pela Fundação, compartilhando conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil e criando uma rede de apoio mútuo que transcendia barreiras sociais. "Você criou uma revolução silenciosa", comentou uma jornalista que fazia uma matéria sobre o trabalho da Fundação. "Não apenas transformou um empresário conhecido por sua frieza, mas agora está transformando comunidades inteiras. A verdadeira transformação acontece de dentro para fora", respondeu Alice, acariciando a barriga de 7 meses. "Como esta vida que cresce aqui. Pequenos começos podem criar grandes mudanças." Na madrugada de uma noite estrelada de verão, as contrações começaram. Com calma surpreendente, Rui conduziu Alice ao hospital preparado para o nascimento. Durante as longas horas de trabalho de parto, não saiu do lado dela por um segundo, suportando seus apertos de mão que deixariam marcas, sussurrando palavras de encorajamento, sendo a rocha que ela precisava. Quando o choro da pequena Sofia preencheu a sala de parto nas primeiras horas da manhã, algo se completou no coração de Rui. Segurando sua filha nos braços pela primeira vez, tão pequena, tão perfeita, com os olhos de Alice e seu queixo teimoso, compreendeu que todos os impérios que pudesse construir não valeriam um segundo desta alegria pura. "Ela é linda", sussurrou para Alice, que observava exausta, mas radiante. "Como a mãe." "E teimosa como o pai, pelo jeito", respondeu Alice com um sorriso. "Decidiu nascer do jeito dela, no tempo dela."
Os primeiros meses com Sofia trouxeram desafios e alegrias que nenhum deles poderia ter antecipado. Noites mal dormidas, preocupações com cada pequeno espirro, a curva de aprendizado íngreme da paternidade. Tudo isso Rui enfrentava com a mesma determinação que antes dedicava aos negócios. Noises, batizado de Sofia, realizado nos jardins do Centro Educacional Silva, quando ela completou 6 meses, Rui surpreendeu a todos com um anúncio. A partir de hoje, estarei reduzindo meu papel executivo na empresa para me dedicar mais à nossa fundação e à nossa família. Acredito que construir um mundo melhor para nossa filha é mais importante do que adicionar zeros à sua herança. O anúncio chocou o mundo empresarial, mas foi recebido com aplausos calorosos pela comunidade reunida ali. Alice, com Sofia nos braços, olhava para o marido com um orgulho que nenhum sucesso financeiro poderia igualar. À medida que Sofia crescia, o lar à beira-mar enchia-se de risos, de livros e de música. Alice retomou suas aulas de piano, agora com uma pequena espectadora que batia palmas entusiasmada. Rui, o homem que uma vez passou dias sem voltar para casa, agora organizava sua agenda minuciosamente para estar presente em cada marco importante. O primeiro passo, a primeira palavra, a primeira vez que Sofia conseguiu tocar uma nota no piano. Numa tarde, enquanto observavam Sofia de 3 anos brincando no jardim, Alice apoiou a cabeça no ombro de Rui. Alguma vez imaginou que sua vida seria assim? Perguntou. Rui beijou-lhe a testa suavemente. Nem nos meus melhores sonhos, porque nunca soube sonhar com algo tão perfeito. Mesmo com as noites sem dormir, as reuniões perdidas, os jantares interrompidos por choros, principalmente por causa disso tudo, respondeu ele. É real, é autêntico, é nosso. Naquele momento, Sofia correu até eles com uma flor recém-colhida, oferecendo-a com a generosidade pura de uma criança. Seus olhos, tão parecidos com os da mãe, brilhavam com uma inocência que lembrava Rui do dia em que viu Alice pela primeira vez no jardim. Para você, papai, disse a menina, estendendo a flor simples como se fosse o mais precioso dos tesouros. E para Rui era exatamente isso. Enquanto aceitava o presente com reverência exagerada que fez a filha rir, pensou em como sua vida havia sido transformada por uma empregada humilde que enxergou além de suas máscaras, que amou o homem por trás do império. Uma simples flor, um lar cheio de risos, uma família construída em alicerces de respeito e amor verdadeiro. Um propósito que transcendia a riqueza material. Rui Avelar, o homem que uma vez iludiu para conseguir o que queria, descobriu finalmente o único tesouro que realmente importava. Não algo que se pudesse possuir, mas algo que se vivia todos. Os dias em cada olhar trocado com Alice, em cada risada de Sofia, em cada vida transformada pelo trabalho da fundação. A jornada que começou com um plano de sedução transformou-se na maior história de amor que jamais poderia ter imaginado. Não apenas com Alice, mas com a vida em sua forma mais autêntica e plena. E enquanto observava sua família sob o pôr do sol à beira-mar, Rui agradeceu silenciosamente pelo dia em que seu coração fora puro o suficiente para reconhecer a verdadeira pureza quando a encontrou. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.